Boa noite. Olá. Oi, Mariana, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo tranquilo, tudo na paz. Prazer em Inicialmente, conhecê-la. prazer. Eu queria te agradecer por essa live, pela oportunidade de ceder um pouquinho do seu tempo para ensinar os meus seguidores e etc. Muito obrigada por isso. Imagine, o prazer é todo meu. Eu fico muito grato, pelo convite, né? Espero alcançar as expectativas tuas e dos teus seguidores a respeito da nossa proposta da noite de hoje. Exato. Inicialmente, eu gostaria que você fizesse uma apresentação, contasse um pouco da sua história, quem você é. Bom, então, o meu nome é Luiz Fernando, eu sou advogado, sou professor universitário há 14 anos, e sou escritor, né, de livros na área do direito. Eu iniciei, Mariana, os meus estudos na área do direito, a graduação, então, no ano de 2001, né? Me formei no ano de 2005, na verdade, a colação de grau foi em 2006, e a partir daí eu dei sequência aos meus estudos da área de pós-graduação, fazendo uma primeira especialização em relações internacionais, uma segunda especialização em comércio internacional, um mestrado em direito internacional e um outro mestrado em direito da integração regional, né, latino-americana. E atualmente eu faço o meu curso de doutorado em ciências jurídicas, né? Sou professor nas áreas do direito internacional, constitucional, que são os meus focos principais, assim como a advocacia dentro da área do direito constitucional e do direito do trabalho, né? Os meus livros, eles são escritos dentro dessas mesmas linhas, né? Eu tenho um livro de direito constitucional escrito, dois livros de direito internacional e outros quatro livros de direito do trabalho e processo trabalho, né? Totalizando os seis materiais que já foram produzidos. Então, basicamente, essa é a minha vida, né, profissional. Eu acho isso incrível. É, aqui em Brasília, pelo menos, eu percebo que existe uma limitação, não uma limitação em campos de estudo, mas uma limitação na cabeça das pessoas de fazer concurso público. Então é muito interessante ver alguém que explora essas outras áreas do direito, escreve livros e etc. Eu imagino que no decorrer da sua história você tenha recebido várias oportunidades dentro da universidade. Se você puder contar alguma. Mas com todo o prazer do mundo. Veja bem, antes de mais nada, Mariana, eu não tenho nenhum óbice em relação a quem opta pelas questões de concurso público, até porque, veja só, é necessário que tenhamos pessoas qualificadas, né, com conhecimento técnico jurídico suficiente para preencher as vagas de cargos públicos, etc., que são ofertados, né, nos órgãos os mais diversos, seja no poder executivo, legislativo, judiciário ou em qualquer segmento, é necessário que hajam pessoas preparadas para isso. E eu acredito que onde você mora, né, eu acabei não falando que eu sou de Santa Catarina, moro em Santa Catarina, né, minha vida ela se desdobra um pouco entre o Paraná e Santa Catarina, e ocorre que eu acredito que dentro do Distrito Federal, da capital federal de Brasília, por conta de ser o núcleo político do país, certamente os concursos públicos são os mais visados. Então, me parece ser um desdobramento muito natural da tua região, né? Mas eu decidi, quando eu entrei na faculdade, eu tinha 16 anos de idade. Eu lembro que eu decidi, naquele ainda longínquo tempo, de que eu gostaria muito de ser advogado e professor universitário. Então, a minha ideia de seguir uma carreira universitária, ela já vem de bastante tempo da minha vida, né? Então, isso é algo que eu levo como bastante natural, em que pese algumas pessoas, como você mesmo já falou para nós aí, se espantam, né? Acham assim, nossa, é incrível alguma coisa, mas como eu decidi isso muito no início da minha vida, bem no início da minha carreira universitária, para mim é uma condicionante natural, sabe? Então ela vem de uma forma assim muito linear, muito tranquila,
e não vejo ele uma forma tão fantástica assim, né? É uma situação bastante natural na minha vida. E, de fato, a tua indagação inicial a respeito das universidades, sim, né? Uma vez que eu me engajei nessa trilha, né, de especializações, do mestrado, doutorado, rapidamente as portas dentro do âmbito acadêmico, universitário, científico como um todo, elas vão se abrindo, né? Elas vão chegando a lhe dar chances interessantes. Uma curiosidade muito legal, até para início da nossa conversa aqui, é que quando eu comecei a dar aula, Mariana, eu fui convidado por um ex-professor meu da universidade. Eu estudei em Curitiba, né? A minha graduação eu fiz em Curitiba, e eu estava ainda especializando, eu estava fazendo minha pós-graduação, ainda não tinha pós quando eu fui convidado. Então eu tinha algo em torno de uns 24 anos de idade quando eu comecei, 23, eu não lembro bem direito a minha idade quando eu iniciei, e eu lembro da turma assim com pessoas com 40 anos, 50 anos de idade, eu ficava imaginando, será que eu estou no lugar certo? Será que eu não inventei moda demais aqui e não é esse o meu caminho? Passados Uhum. 14 anos e ainda sigo esse trilhar universitário, acho que estou no caminho certo, né? Então, me parece que as universidades elas precisam ser melhor vistas, Mariana, porque assim, lembre você e a todos que estão nos ouvindo, agradeço a audiência nossa, que a universidade, a estrutura universitária tem três grandes pilares, né, de sustentação, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. E, na verdade, a gente acaba se limitando, né, por uma questão de tradição, aí até uma tradição equivocada, ao vértice, ao pilar do ensino e aprendizagem, né? Deixando um pouquinho de lado a pesquisa e a extensão. E é esses dois grandes vértices que acabam abrindo portas para os futuros professores, etc., né? Juristas como um todo. Não se limitar, portanto, a estar sentado, né, nos bancos universitários ouvindo os seus professores, perdão, senão, e em especial, dar a cara a tapa, né, no sentido de ter, se colocar, né, como uma pessoa engajada dentro do âmbito da pesquisa, de escrever, de produzir, de estar próximo, tendo contato com o seu professor como um orientador, né, para que haja essa produção científica logo desde o início da universidade, que aí sim, essas portas que tu fala, elas vão se abrindo de uma maneira assim natural. Uhum. Mas eu percebo que essa sua mentalidade, ela é exceção. Porque, em regra, as pessoas não se preocupam em produzir dentro das universidades. Então, você como professor universitário, acha que a formação dos novos juristas tem sido boa, que os novos juristas têm saído das universidades com a mentalidade de produção de conteúdo e etc? Essa tua pergunta é uma pergunta muito interessante, parabenizo você por ela. Veja bem, nós temos dois grandes vértices comportamentais dos alunos, né? Aqueles que querem simplesmente cumprir o mínimo possível, né, de créditos na universidade e receber o seu diploma, a qual eu não denomino diploma, e sim pedaço de papel que o cara acabou adquirindo, né? Em razão do mínimo estudo possível. E isso, na verdade, lamentavelmente, Mariana, em alguns casos, em algumas universidades, isso é estimulado, sabe? O estímulo, assim, do ler o menos possível, do produzir o menos possível, porque a ideia é você aprender a fazer o xizinho certo no concurso, né? E aí, beleza, você até se torna uma pessoa apta, habilitada a acertar, né, as questõezinhas do concurso, mas não tem mais aquele know-how, né, intelectual para depois você desenvolver o cargo ao qual alcançou, né? Então isso me parece um tanto quanto preocupante. A contrário senso, nós temos universidades que aí sim estimulam muito a pesquisa científica, né? A universidade onde atualmente hoje eu estou vinculado tem assim programas de seminários de pesquisa, fomenta, né, a produção intelectual, acadêmica dos alunos, né, no âmbito da universidade privada, que eu estou falando, eu dou aula numa universidade particular, mas nas universidades públicas maiormente, né, até porque nós sabemos que as universidades federais, estaduais e municipais
elas têm uma parcela de recursos que lhes são repassadas que é especificamente destinado para isso, né, para pesquisa científica. Então nós temos pesquisadores lá, e não só dentro da área do direito, né, nós estamos falando aqui das ciências jurídicas porque nós dois somos dessa área, né, e quem nos ouve eu acredito que também está aqui para esse fim. Mas a ideia de se ter pesquisadores atuando nas nossas universidades faz com que a produção intelectual do nosso país seja reconhecida como respeitável. Veja bem, Uhum. num passado não muito distante, Mariana, os grandes pesquisadores do Brasil, eles acabavam se enveredando, fazendo, por exemplo, mestrado e doutorado nos Estados Unidos, Europa, tradicionalmente, e se transformam em pesquisadores destas universidades. São brasileiros, mas filiados a uma universidade de Oxford, a uma universidade de Harvard, então eles já não são mais pesquisadores brasileiros, entendeu? Eles são pesquisadores conforme a filiação universitária, e a gente acaba perdendo muito do nosso amálgama intelectual dentro do Brasil. Então, as universidades nossas, algumas já estão se adequando, se amoldando de uma maneira muito inteligente para preparar novos pesquisadores, né? E talvez isso seja o grande boom, né? A grande oportunidade de quem está acadêmico hoje, é o teu caso, né? Quem está acadêmico hoje Exato. de poder buscar o máximo possível de oportunidades que as universidades trazem para esse fim, né, para se transformar em pesquisadores. Em que pese, para mim, me parece também que o pesquisador também tem que ter um feeling para isso, né, não é assim só querer, tem que ter além do desejo, tem que ser bastante determinado nesse sentido, engajado, né, tem vários outros elementos subjetivos no entorno disso. Certo. E falando a respeito de estudantes que não estão em uma universidade, vinculada a uma universidade que busca por pesquisa, existe alguma forma de solucionar esse problema? Veja bem, Mariana, nós temos hoje uma tendência no nosso país, que é essa criação de universidades EAD, né, na modalidade ensino à distância. Ela dificulta bastante para que os alunos tenham acesso à possibilidade de pesquisa, porque estão exatamente distantes fisicamente da estrutura da universidade, porque estão em polos, né, não estão com seus professores, etc. De uma certa maneira, eu sou um grande entusiasta desses EADs, desses ensinos à distância, porque eles popularizam o ensino superior, tá? Facilitam com que pessoas com menor poder aquisitivo, etc., consigam ter acesso ao ensino superior. Então, nesse sentido, me parece ser assim excelente a proposta. Contudo, essas universidades dessas modalidades, elas priorizam esse único vértice, né, do tripé que eu havia dito antes, que seria só o ensino. Porque muito dificilmente se oferta a pesquisa e a extensão, porque não tem o orientador, o professor orientador ali do lado a todo tempo, né, direcionando, norteando o aluno para fazer a pesquisa. Isso complica bastante. No direito, já é um tanto quanto complicado, em que pese a nossa área toda seja elementarmente teórica. Imagine você, pesquisadores, por exemplo, da área de uma engenharia mecânica, de uma medicina, né, fazendo esses polos, dificulta bastante a pesquisa. Então, se o aluno, para fechar esse teu questionamento, se o acadêmico pretende verdadeiramente atuar como um pesquisador, né, ademais de estudar do formato mais clássico no ensino e aprendizagem, mas ao mesmo tempo também fazer a pesquisa, estar engajado em extensão, em congressos, em poder fazer suas comunicações acadêmicas através de banners, resumos expandidos, enfim, tudo isso me parece muito mais inteligente que esse acadêmico opte por um curso que seja presencial, entende? Não que eu esteja menosprezando o curso de EAD, não é nesse sentido, não é essa a minha pretensão, e sim que o ensino presencial, o corpo a corpo ali, facilita bastante a ideia de você conseguir ter o seu orientador ao teu lado em tempo real para conduzir as pesquisas com maior qualidade. Eu penso assim. Certo. E como você disse na sua apresentação, hoje você é doutorando, é professor, e eu queria saber quais são as vantagens de se enveredar por esses caminhos aí da universidade. Buscar a extensão, buscar os títulos e etc.
que eu percebo que existe ainda uma resistência, uma mentalidade de se formar e pronto, eu tenho um diploma. Eu concordo contigo, Mariana. Essa mentalidade ainda existe e eu não julgo, né? Não vejo isso como algo complicado. Talvez algumas duas gerações atrás das nossas, duas das minhas, três da tua, né? Porque tu é mais nova que eu. Poderíamos pensar assim na ideia de que nossos pais, né, lhes bastasse um ensino superior para que eles tivessem oportunidades grandiosas dentro do mercado de trabalho. Hoje, não é mais assim, mudou drasticamente essa perspectiva. Tá? O que acontece? O ensino superior ou um diploma de graduação, ele credencia alguma coisa. Na área do direito não lhe credencia absolutamente nada, né? É uma anomalia, porque nós não podemos atuar nem como advogado, nem tampouco como juiz ou coisa que o valha, porque nós precisamos, ademais da formação, né, do, do bacharelado, a aprovação, seja no exame da ordem, seja em concurso público. Mas a ideia é o seguinte, pensar que o direito ou qualquer outro segmento lhe confere, né, uma informação maior a partir de agora, né, essa necessidade de ter um curso de especialização, etc., é quase que uma exigência do mercado de trabalho. Veja só, é interessante, talvez, como nós temos aqui alguma audiência e alguns dos teus seguidores que nos ouvem, alguns dos meus também, não consigam entender a diferenciação, eu vou tentar fazer muito rapidamente. Uma especialização, um mestrado e um doutorado, tudo isso, Mariana, ao mesmo tempo é entendido como pós-graduação, porque são ensinos posteriores à graduação. Contudo, a especialização, ela é nível lato sensu, em sentido amplo, que ela se presta para especializar alguém em uma determinada área. Por exemplo, o advogado, né, formado e já aprovado na OAB, que gostaria ou pretende atuar dentro do direito do trabalho, hipoteticamente falando. Então, ele vai buscar uma especialização, né, de um ano e pouquinho, na área do direito do trabalho, para ele se aprofundar essa temática. O mestrado e o doutorado já têm finalidades distintas. O mestrado é para formar o mestre, né? E o mestrado e o doutorado estão dentro da pós-graduação estrito sensu. Ser mestre é ser aquele que está habilitado para dar aula ao ensino superior, né? O mestre é aquele que tem conhecimento, dicção, oratória, né? Esse conhecimento metodológico para conduzir a sala de aula. Tá? Então, essa é a pretensão. Não é uma continuidade da especialização. Não existe isso, como muitos entendem. E o doutorado, por sua vez, é diferente do mestrado no sentido de que formam doutores. E doutores são aqueles que estão aptos, portanto, habilitados, a doutrinar, escrever teses, né? O mestrado lhe confere um conhecimento especialmente oral, né? Um aprimoramento oral para você conduzir uma sala de aula. E o doutorado, um aprimoramento na escrita, né? Para produzir obras, né? No nosso caso, obras jurídicas. Tá? Então, eu acredito que hoje o profissional deveria, ou o aluno ainda, né? Já deveria, até mais ou menos a metade do seu curso, pensar e decidir para que lado ele quer. Né? Eu quero ser um profissional especializado numa área. Ótimo, então você vai buscar uma especialização ao término do seu curso. Eu quero ser professor, né? Eu quero ter um conhecimento mais filosófico, sociológico. Aí a pessoa, o acadêmico, irá se preparar para se enveredar no curso de mestrado e doutorado, enfim. É dentro dessa perspectiva, acredito eu. E muito diferente do que se acredita, não tem a ver com nenhuma espécie de arrogância, né? As pessoas ainda falam que se perseguem esses títulos no intuito de ser e não aprender. E eu percebo que não, é para realização pessoal, é para ter um diploma e para poder exercer as funções que você deseja exercer. Eu não posso mentir para ti, Mariana, e para os nossos 18 que nos ouvem aqui, fico muito grato por isso, de que existe, e eu conheço, sim, pessoas que se enveredaram aí para os estudos nas áreas de mestrado e doutorado para ostentar título. Eu conheço pessoas assim, não vou dizer que não, conheço muita gente, e ao mesmo tempo conheço uma infinidade de outros com uma humildade, né, que nem gostam muito de ficar relembrando dos seus títulos por ser uma situação natural também, né? Por ter já entendido que a sua
sua vivência universitária foi tão natural que a continuidade seria, né, a sequência natural seria, portanto, buscar ao curso do mestrado, doutorado. Né? Então, assim, o mestrado e o doutorado, de uma certa maneira, lhe conferem um respeito muito grande. Isso não vou dizer que não, porque as pessoas os veem com outros olhos. Mas o mestrado e o doutorado é exclusivamente para quem quer ser professor ou doutrinador. A pessoa que quer ser advogado, quer ser juiz, não tem a obrigatoriedade de tê-lo. Ademais de imaginar que eu quero ser magistrado, mas também tenho um carinho especial e gostaria de atuar dentro do professorado, ensino superior. Essa é a diferença, entendeu? A ideia não é ostentar título. Os títulos não são para esse fim. Os títulos são para credenciar, habilitar alguém a poder conduzir uma sala de aula ou buscar elementos de aprimoramento de grafia, de escrita, para efeitos de produção de suas obras, dos seus livros. É essa a ideia. Até porque Eu, falando particularmente, peço desculpas te cortar, desculpa por isso. Eu, particularmente, tento não ficar fazendo muita remissão a esses meus títulos. Eu não os faço porque os títulos, eles vêm como uma forma natural, né? Não é para imaginar que o título é como se fosse uma conquista igual a um título de campeonato de futebol, entende? Onde você está disputando com vários outros clubes e daí você é o melhor, né? O clube venceu o título porque chegou até a final e ganhou. Os títulos universitários são habilitações, né? Habilitações em âmbito acadêmico. Então não é para efeitos de disputa ou um desafio, né? É para aprimoramento intelectual. Até falando a respeito da função de professor, de nada adianta o mestrado se você não souber ensinar com excelência. Então, isso é uma coisa que eu percebo muito nas universidades. Existem professores que têm mestrado, doutorado, que são excelentes na área, mas que na hora de lecionar eles não são bons. Então, de nada adianta o seu título se você não exerce a função com perfeição. Com perfeição e com carisma, né? Que você tem que ter um amor ao que tu faz. Essa é a grande sacada. A ideia, Mariana, é assim, ó. Como qualquer outra profissão, o título lhe auxilia a um crescimento, né, exponencial ali em relação à graduação acadêmica. Mas o que vale verdadeiramente é a experiência, né? Você ter experiência sobre como conduzir a sala de aula, não ter medo, né? Tem que ter uma serenidade em relação à condução de uma sala de aula. E nesse ponto eu teria N histórias para contar de todos os que aconteceram. Dá para escrever um novo livro a esse respeito. Mas então, aqueles que nos ouvem aqui, porventura, tenham interesse, Mariana, em um dia serem professores, a primeira grande coisa que se deve entender para você saber liderar, capitanear uma sala de aula ademais de humildade, porque é necessário saber que muitos alunos estão lá e sabem, né, e conhecem, e não se pode olhar de cima para baixo para eles, fora essa questão, também imaginar ou também estar diuturnamente lembrando do fato de que é preciso respeitar ideias diferentes. Ideias muito necessárias. Tá? Muita gente vai ter uma ideologia política de esquerda, uma ideologia política de direita, uma convicção religiosa de um lado ou de outro, etc. E o professor tem que ser o exemplo de tolerância, tolerar, entender cada um deles e não tentar induzir a sua forma de pensar, porque aí seria uma forma de autoritarismo ideológico e isso não se comporta dentro de uma universidade, dentro da nossa perspectiva democrática. Né? Então, esses são o que eu sempre levo com carinho. Esse é um assunto que daria outra live, né? Porque fica a dica. É bem extenso, pois é. E agora a gente está chegando ao finalzinho da nossa live. A minha última pergunta é, na verdade, um pedido que você fale a respeito dos seus métodos de estudo, o que você fez até chegar a esses títulos e etc. Ok, então assim, métodos de estudos, na verdade, cada pessoa ela precisa ir tentando encontrar a modalidade que melhor se encaixa, né, o acadêmico. Às vezes o formato visual é mais interessante,
né? Às vezes a questão auditiva, a questão de leitura, né? Ou uma videoaula, isso tudo é interessante que o acadêmico, logo no começo, Mariana, do seu curso, tente fazê-lo até como um formato de tentativa e erro, entendeu? Ó, eu tentei fazer o uso dessa modalidade, não foi bem aquilo que eu esperava. E daí tenta uma outra e consegue angariar, absorver informações de uma maneira melhor, mais sistêmica. Eu acho que isso é bem legal. Mas acho que uma dica para deixar aqui para os teus seguidores, para os nossos seguidores, enfim, não sei se alguns acadêmicos fizeram alguns questionamentos, depois tu pode dar uma olhadinha para nós, mas talvez uma sugestão que eu possa dar enquanto método que eu sempre utilizei, Mariana, e sempre obtive êxito em relação a isso, bons resultados, é pensar o seguinte: todo e qualquer assunto que se pretende a começar a estudar, ela precisa obrigatoriamente responder a 4 perguntas. Vejam só. Então, vou começar a estudar, hipoteticamente, o Instituto da Política, que seja, né? Então, como é que eu sempre fiz e sempre surtiu um bom efeito? A minha ideia é dividir da seguinte maneira. Primeiro, pensar o que é a política, né? Primeiro, entabular uma ideia conceitual sobre o Instituto. Não tem como ir para frente se nós não estivermos contextualizados sobre o que se trata aquilo que está sendo pesquisado. Então, a primeira pergunta é o que é, que seria o conceito. A segunda pergunta que é necessário fazer a resposta é de onde vem. De onde vem isso? Que aí a gente vai estar resgatando os elementos de natureza histórica, né? O esforço histórico sobre isso. E o direito preza muito por conta da questão histórica. Então, de onde vem? Né? A terceira pergunta é para que serve? Né? Para que serve tal coisa? Então, para que serve a política? A gente consegue começar a buscar ali elementos das finalidades sobre o Instituto. Deu para perceber? Então, aí as 3 primeiras respostas eu já sei o que é, de onde vem, questão histórica, e para que serve? Né? Qual é a sua aplicabilidade prática? E a última resposta, aí, Mariana, a última indagação, perdão, que se faz é para os pesquisadores, que seria aquela resposta: para onde vai? Para onde vai a política? Para onde vai o direito? E essa resposta a gente não encontra nos livros. Essa é a nossa construção intelectual, entendeu? Porque aí é uma prospecção futura e a gente vai produzindo por meio dos nossos textos, dos nossos artigos, das nossas obras, enfim, de qualquer material que a gente vá confeccionando, né? Trazendo ideias hipotéticas. A doutrina é um aprimoramento de ideias, né? A gente vai lendo o que já foi escrito, medita a respeito, traz um novo posicionamento e vai avançando até com que a gente colabore para construir a ciência de fato. Ciência jurídica, no nosso caso. Eu acho que essa é uma ideia bem legal, assim, para pensar como iniciar um determinado estudo de alguma coisa, entendeu? Pensar qual é o conceito, o que é, da onde vem, para que serve e para onde vai. Né? Isso vai lhes dar um elemento assim, bem amplo e bem robusto acerca do que se pesquisa, do que está sendo investigado. Nossa, e esse é um método completamente diferente do que se ensina, porque basicamente o conselho é sempre faça questões e mapa mental. Nunca entenda de fato aquilo que você está estudando. Pois é. Tá São certo. maneiras diferentes de pensar a mesma coisa, claro que trazendo sempre um resultado mais benéfico para si mesmo, no sentido de pesquisador, porque a partir do momento que você tem resultados benéficos para ti enquanto pesquisador, certamente no momento que for replicar isso no livro, no artigo e assim por diante, vai ser tão favorável quanto e vai facilitar bastante a condução da produção do texto, do material. Tá certo. Encerramos então as nossas perguntas. Eu gostaria muito de agradecer pelo seu tempo, pela sua presença e que possamos fazer mais lives aí. Muito obrigado, Mariana. Da minha parte, já estamos aqui publicando, né, essa nossa intenção de fazer uma nova oportunidade de live. Será com todo prazer, eu já aceito de imediato, né? Fiquei muito feliz em saber que o material chegou a você, né, enviado aí para ti, né, em tempo, antes mesmo da nossa live, que assim você pode pelo menos conhecer um pouquinho de algum do nosso material. Fico muito feliz em saber que está aí junto de ti. Tu é uma entusiasta, dá para perceber, né? Entusiasta do mundo Exato. acadêmico, do mundo universitário.
do mundo jurídico como um todo, né? E eu espero poder colaborar um pouquinho, né? Ter colaborado um pouquinho aí com a remessa dos nossos pequenos livros e também com a nossa noite de hoje, que foi primorosa. Eu fico muito, muito grato, né? A ti pelo convite, às pessoas que nos ouvem, estiveram até agora nos ouvindo, é uma alegria muito grande para mim, é um momento muito festivo de poder ajudar um pouco, colaborar e trazer um pouco da minha experiência a respeito, né, da minha trajetória, né, universitária e jurídica aí para aqueles que nos ouvem. Muito obrigado mesmo. Muito obrigada. Essa live vai ficar salva, então vai estar sempre aqui no meu perfil para que todos acompanhem novamente quando for necessário. E boa noite. Muito obrigado, Mariana, uma vez mais. Boa noite e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Até. Fiquem bem.